Graça e paz, amados. Como é que vocês vão? Tudo bem? Que bênção poder levantar num domingo de manhã e render graça ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Que coisa boa, que liberdade que nós temos no Senhor em virmos à casa dEle e alegrarmos no Senhor. Hoje, o nosso estudo, vocês podem pegar aí o boletim, ele é no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, do verso 50 até o 53. São os últimos versículos do Evangelho segundo Lucas. É o arremate final do Evangelho segundo Lucas. Depois, ele inicia um novo livro, que é o livro de Atos, que também foi escrito por Lucas, em que aí trata da história da igreja. E nesses versículos, essa parte final do Evangelho, essas últimas letras, é o momento em que Jesus, após 40 dias da sua ressurreição, leva os discípulos até Betânia, os abençoa e é levado ao céu. É esse momento final que nós vamos tratar. E o título do nosso estudo é Cristo, a alegria, a paz e a fé dos homens. Nós temos tido alguns prelúdios aqui, e um dos primeiros prelúdios foi uma cantata muito linda de Johann Sebastian Bach, em que o título é Jesus, a alegria dos homens. Mas nós vamos um pouquinho mais adiante hoje. Jesus, a alegria, a paz e a fé dos homens. Vamos então ler juntos esses versículos. Então Jesus os levou para fora até Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que ela é forte e poderosa, e que o Senhor fala por meio dela, Senhor. Guia-nos em tudo por meio do Teu Santo Espírito nessa manhã também, Senhor. Para que a Sua palavra, sendo revelada, haja salvação e a obra de Cristo seja engrandecida. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, o intuito hoje é nos debruçar e entender essa parte final do Evangelho segundo Lucas e entender um primeiro momento, o que é ser cheio de alegria. Quando diz lá, eles adorando voltaram para Jerusalém cheios de alegria. Mas para entender esses cheios de alegria, nós temos que retroceder um pouco, um momento na palavra e compreender o que aconteceu num hiato, no íntere em que houve a morte de Jesus. O que se passou com os seus discípulos nesse período? O que aconteceu nesses 40 dias com Cristo ressurreto aqui na terra? Qual foi o ânimo desses discípulos nesse período? Para então, ao final, saber o que aconteceu com esses homens que finalmente eles estavam plenos de júbilo. Nós vamos então confrontar essa realidade inicial, logo com a morte de Jesus, e esse momento final em que eles voltam para o templo louvando a Deus. Verificar as emoções, os sentimentos, aquilo que se passou na vida dos discípulos. O que aconteceu nesse período? Vamos à leitura do boletim. O que te faz pleno de alegria?
Há algo ou alguém que te faz estourar de entusiasmo? Entre as mazelas e os sorrisos da caminhada, há algum motivo especial para ser intenso de alegria? Meus irmãos, nas intempéries, nas aflições da vida, há razão de ter extremo júbilo, mesmo com os tropeços? Para entendermos essa passagem, nós vamos ter que nos ater um pouquinho aqui a respeito, numa introdução, para compreender um pouquinho do que são as emoções e o sentimento e tudo o que vai dentro da alma humana. As emoções são inatas à psique, à alma humana. A emoção, exemplo, alegria, surpresa, satisfação, é uma reação anímica da alma diante de uma circunstância vivenciada. Deus fez a natureza humana assim, com diferentes emoções. Em que pese cabe lembrar que antes da queda, o ser humano vivia em estado de prazer. Gênesis 1 e 2, isto é, não conhecia as emoções negativas, como a vergonha e o medo, os quais são resultados do pecado. Vamos ver o que aconteceu quando entrou o pecado no mundo? Vamos fazer aqui a leitura de Gênesis capítulo 3, que é o capítulo da queda, os versos 7, 9 e 10. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Qual que é o primeiro resultado do pecado? Medo e vergonha. Vai se esconder, fazer vestes. Esse é o resultado do pecado. Hoje nós vivemos com emoções positivas e negativas. Nessa dualidade, alegria, tristeza, amor, ódio. Mas, se nós formos ver o momento da criação, o projeto inicial de Deus para o homem, o estado de prazer em Gênesis 1 e Deus, em que o homem conversava diretamente com Deus, em que ele não conhecia as emoções negativas. Já na virada para o capítulo 3 de Gênesis, com a queda, aparecem as emoções negativas. Não que elas não existissem, não podemos concluir aqui, nós estamos talvez num plano de mistério, mas, de fato, a partir daquele momento, elas se passam conhecidas para o homem. Elas passam a ser conhecidas. E dentro desse contexto é bom definir desde o início, já que nós vamos falar bastante de emoções e de sentimentos, que nós fomos feitos com 3 tipos de vida pelo nosso Senhor. Nós temos a vida Zoe, que é a vida espiritual. Nós temos a vida psique, que é a vida na alma. E nós temos a vida bios, que é o corpo. Zoe é onde Deus nos religa a Ele por meio do seu Espírito. O nosso Espírito com o Espírito dEle gerando nova vida, regeneração, um novo nascimento. E o nosso Espírito, a partir desse momento, quando há nova vida, Ele está assentado nos céus. Mas nós temos também a alma, que é onde nós vamos conversar aqui hoje, onde estão abarcadas as emoções, os sentimentos, e é onde nós vivemos uma vida oscilante, como numa gangorra, ora com sentimentos positivos, ora com sentimentos negativos, e o corpo é essa estrutura física que nós temos e que Deus nos deu.
Continuemos aqui com o boletim. Por sua vez, o sentimento é gerado a partir da experiência emocional. No sentimento, a emoção é conscientemente percebida e avaliada. O sentimento é a disposição mental das emoções. A emoção pode desencadear o sentimento, de forma que a alegria, que é uma emoção, pode resultar em felicidade e em gratidão, que são sentimentos positivos. De outro lado, a tristeza pode decorrer no ódio, na amargura e na decepção. As emoções são passageiras, já os sentimentos duradouros. Essa introdução, meus irmãos, é importante a gente verificar o seguinte: emoções e sentimentos são diferentes, mas estão ligados. São irmãos gêmeos que moram em casas separadas. Talvez até na mesma casa, dentro do nosso eu, né? Melhor assim. Mas o sentimento, ele nasce da emoção. A emoção, ela é da ordem do público. Ela é externada, é uma reação corpórea, né? No medo, os pelos se arrepiam, o corpo treme. Isso é externado, é verificado. O sentimento, o medo, esse primeiro momento passa, mas o sentimento, ele vai começar a avaliar tudo aquilo que se passou no nosso corpo, e de forma duradoura, ele vai abalizando tudo isso, experimentando essas reações, entendendo essa emoção. Por isso que, quando o perdão vem para sarar, ele muitas vezes faz parte de um processo. Ele faz parte de um tempo, de uma caminhada, em que tudo isso tem que ser melhor definida, essa emoção, dentro dos nossos sentimentos. Jesus de Nazaré esteve sujeito às emoções e aos sentimentos, mas sem pecado. As emoções e os sentimentos a quem estamos suscetíveis também estiveram sobre os discípulos de Jesus. A Bíblia é farta em registrar emoções e sentimentos e, por conseguinte, o agir de diferentes homens em distintas situações. Aqui a gente começa a caminhar. Nós podemos enxergar em toda a Bíblia as emoções e os sentimentos nos homens de Deus e em todos os outros que são relatados nas Escrituras. Se nós olharmos Pedro é um homem de características fortes. Pedro é impulsivo. Um exemplo muito didático aqui são as irmãs Marta e Maria. Quem se lembra de Marta e Maria? Completamente diferentes, né? Quando o irmão delas, Lázaro, está adoecido, elas mandam chamar Jesus para vir curá-lo. Estavam acostumados com os milagres de Jesus. E aí, o que acontece? Jesus não vem a tempo de curá-lo. Lázaro morre. O que faz Marta, impulsiva? Sai correndo, corre atrás de Jesus, agitada. E Marta e Maria ficam em casa, aguardando, quieta, Jesus. São formas de expressar essas emoções. Os sentimentos reverberam essas emoções de forma diferentes. Maria aguarda a chegada de Jesus. Mas como o nosso Deus é maravilhoso, e Ele usa os sentimentos negativos de tal forma que essa angústia da Marta é possível fazer-nos extrair dos evangelhos uma das afirmações mais preciosas de Jesus. Diante desse ímpeto de Marta, quando ela chega até Jesus e fala: se o Senhor tivesse chegado a tempo, meu irmão não tinha morrido.
E aí nós podemos ouvir de Jesus o que está registrado em João 11, 25. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha como Jesus trata todos esses sentimentos. Paul Tournier, um suíço, tem um livrinho também muito precioso chamado Culpa e Graça. A culpa é um sentimento. E aí ele trata nesse livro como Deus permite nós, através da culpa, entendermos o que é a sua graça. Nós precisamos, cada um de nós, que Deus nos revele quem verdadeiramente somos. Pecadores, incapazes de gerar justiça, falhos, e a partir disso, culpados, para podermos entender o que é a graça da justificação na cruz. Deus usa os sentimentos negativos. Voltemos aqui aos discípulos e aos 40 últimos dias de Jesus. É interessante observar as ações, as reações e as omissões e assim o sentir daqueles que de perto caminharam com Jesus. Bem como considerar o impacto da ausência e da presença de Cristo nos discípulos, em especial no íntere de 40 dias entre a sua ressurreição e a ascensão aos céus. Meus irmãos, estudando os evangelhos, impressiona como os 4 evangelhos, os 3 primeiros, sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e também João, qual é identicamente tratado nesses evangelhos as reações dos discípulos, das mulheres que caminhavam com Jesus diante da morte de Jesus. E impressiona, estudando esses últimos 40 dias, desde a morte de Jesus, a sua ressurreição, até a assunção ao céu, como reagiram os discípulos. E é interessante observar que, nesses encontros, vamos lá, encontros com Cristo ressuscitado, impressiona observar neles a volatilidade da alma, a carência da fé e a dificuldade de gozar a alegria. Sim, com a morte de Jesus, a esperança fora fulminada. E essas foram as consequências nos discípulos. Tristeza, medo e desesperança. É isso que nós temos. É a amizade da alma humana. Com o medo, com a tristeza e com a desesperança. Assim, findada a esperança de um triunfo terreno no Messias, no 3º dia após a morte de Jesus, mulheres vão ao túmulo. Após a sua morte dolorosa, a tristeza tomava conta daqueles que caminharam com Jesus. A exemplo de Maria Madalena, que permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Qual é a primeira emoção que nós temos diante da morte e da morte de Jesus? Tristeza. Maria Madalena permanecia junto ao túmulo, chorando. Depois que Cristo apareceu a Maria Madalena, ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Olha que coisa, meu irmão. Maria Madalena vai ao túmulo, o túmulo está vazio.
Jesus vem, bate no ombro de Maria Madalena, e essa mulher corre até os discípulos, e os discípulos, a palavra diz aqui, que se achavam tristes e choravam, ó, a primeira emoção ainda. Só que ouvindo que ele vivia e fora visto por ela, o que é que eles fizeram? Não acreditaram. Qual que é a segunda emoção diante da morte de Jesus? Descrença, ausência de fé, desesperança. Meus irmãos, os discípulos não criam que Jesus havia ressuscitado. Eles estavam tristes e não creram. Mesmo vivendo 3 anos, dia após dia, com Cristo, vendo os milagres, ou como o Evangelho de João diz, os sinais, tudo aquilo que apontava a perfeição, a existência de Jesus, o plano do prazer de Gênesis 1 e 2, e os milagres é isso, aponta para nós a eternidade, o antes e o depois, a ausência de dor. Mesmo com seus próprios olhos, e a gente vai falar daqui a pouco sobre olhos e fé, mesmo vendo tudo aquilo diariamente, mesmo sendo anunciado pelo próprio Jesus, que ele ressuscitaria algumas vezes, não creram. Seguimos. Posteriormente, Cristo apareceu aos discípulos enquanto estavam trancados, isto é, com medo. A saber, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Mais um sentimento aflora na ausência de Cristo: o medo. Assim, além de tristeza e falta de fé já evidenciadas, a inconstância da alma dá lugar ao medo. Qual foi a primeira emoção? Tristeza. Qual a segunda emoção diante da morte de Jesus? Falta de fé. E a terceira? Medo. É isso que nós temos nessa luta diária com a nossa alma. Mas veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Observe aqui a antinomia do medo. Foi a primeira palavra de Cristo: paz. Ele nos dá a sua paz. O Senhor sabe do que precisamos. Mesmo assim, a alma é vacilante, é amiga da incerteza. Com efeito, temos dificuldades de gozar a alegria. Jesus. Tanto é que Cristo, na ocasião, teve que repetir a fala. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Meus irmãos, mesmo diante do Cristo ressurreto, eles até se alegraram, mas não tiveram paz. E ainda assim, adianto-vos, não creram naquele momento. Misericórdia de nós, Senhor, que temos 2000 anos de evangelho sendo falado. E esses homens, diante do próprio Cristo, não tiveram paz. Será que tudo isso não acontece conosco? A partir de mim acontece.
e muito, e muito. Nós sabemos que na regeneração nós recebemos alegria, paz e fé. Mas ainda que o nosso espírito, religado a Deus, ao Espírito de Deus, esteja assentado nas regiões celestiais, a nossa alma é inquieta. Jesus precisou repetir aos discípulos: paz. E olha como ele sabe do que nós precisamos. Diante do medo, a primeira palavra que ele dá aos discípulos é paz. Ele conhece cada um de nós, cada uma das nossas emoções, cada um dos nossos sentimentos. Verdadeiramente houve alegria quando os discípulos viram Cristo. A sua presença gera deleite. Cristo é bálsamo nas nossas emoções, pois traz alegria na tristeza, paz no medo e fé na desesperança. Ele é a antítese da morte. Amados, vocês conseguem ver aqui a dicotomia? Morte gera medo, tristeza e desesperança. Glória a Deus que em Jesus nós temos vida, e Jesus é vida onde há alegria, paz e esperança. Conseguem enxergar o que isso também reflete não só na morte física, mas na morte espiritual? Medo nos homens, tristeza e desesperança, é isso que nós temos diante da morte. Mas diante da chegada de Jesus, onde havia tristeza, surgiu a alegria. Onde governava o medo, reinou a paz. Onde murchava a desesperança, floresceu a fé. Glórias a Deus, porque o nosso Jesus vive. Todavia, ainda que na presença de Cristo, a alma é claudicante. Observa-se que a fé ainda hesitava nos discípulos, pois Cristo precisou mostrar-lhes as lesões da cruz. E os descrentes apenas se alegraram ao verem-no. Sim, ali os discípulos ainda titubeavam, cheiravam a incredulidade, pois a genuína fé, muito mais além, o que é a fé? É a certeza de coisas que esperam, a convicção de fatos que não se veem. O conceito de fé na Bíblia, pelo autor de Hebreus, é lindo, é lindo. E isso deixa muito claro que é uma falácia total aquela máxima de que é preciso ver para crer. Esboçada por Tomé, né? Não é preciso ver para crer. Os discípulos viram e não creram. Aqui, ainda os discípulos, repito, não criam na ressurreição. Veja, João 20, 19, que nós lemos acima, diz: alegraram-se os discípulos ao verem o Senhor. Eles se alegraram. Olha, a presença de Jesus, ela vem em um processo, já trouxe alegria. Mas eles estavam ainda com medo e não tinham fé. Agora, meus irmãos, há algo importante aqui a se dizer, diante dessa alma tão vacilante que é a nossa. Graças a Deus, a fé é de ordem espiritual e não anímica. Como assim? Vamos ler Efésios 2:8. Vamos juntos? Porque
pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Meus irmãos, a fé é dom de Deus, e Deus sabe todas as coisas. E ela está no plano espiritual, porque se dependesse dessa alma que cai e se levanta todo dia, nós estaríamos perdidos. Consegue enxergar isso aqui? Se nós dependêssemos dos nossos sentimentos para crer, para ter fé, olha como Deus é maravilhoso. Veja, ainda que a fé, a salvação, a crença gere sentimentos, nos dá alegria, gere coisas boas, sentimentos positivos, a nossa fé não está baseada na alma, não está baseada em sentimentos, providencialmente pelo nosso Senhor. A fé é dom de Deus, é Ele quem nos dá, para que não haja nenhuma vanglória humana. Eu criei. Vamos parar com isso de participação no homem. O processo da salvação é todo do Senhor, para o Senhor e para a glória exclusiva dEle. E Ele tem os seus e redime os seus do seu modo e ao seu tempo, tirando a tristeza, o medo, a incredulidade e trazendo por meio de Jesus a alegria, a paz e a esperança. Aliás, na quarentena em questão, há uma passagem específica que mostra bem o que acontece quando Cristo vem ao nosso encontro. Em Lucas 24, 13 a 35, Jesus, ele cruza o caminho de 2 discípulos que depois da sua morte rumavam para Emaús e não o reconheceram. Nós não temos aqui o tempo e nem o propósito agora de tratar sobre o caminho de Emaús de uma forma mais exaustiva, mas é importante trazer esse contexto aqui dentro do Evangelho, porque ele está nesse período de 40 dias entre a morte de Jesus e a sua ressurreição e ascensão aos céus. E é muito precioso esse trecho da palavra, depois vocês vão lá estudar e meditar nele, mas além dessas reações de Maria Madalena, em que vai ao sepulcro, os discípulos que estão trancados na casa, 2 dos discípulos deixam Jerusalém e caminham rumo a Emaús. E a síntese aqui desse caminho, e o que acontece nesse caminho, e como a palavra do nosso Senhor é perfeita, ela se amolda da mesma forma que vivenciaram as reações desses 2 discípulos lá nos outros discípulos, em Maria Madalena e todos aqueles que estavam com tristeza, medo e desesperança diante da morte. Como a palavra do nosso Senhor, ela é plena e perfeita. Lendo todo esse contexto do Evangelho, tudo isso se resume também nessa caminhada. Vamos lá. 2 discípulos não nominados, após a morte de Jesus, deixaram Jerusalém e partiram abatidos, sem paz e sem esperança. Quando Cristo vem para a caminhada, encontrou-os entristecidos, sem esperança, pois afirmaram: esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. E, portanto, incrédulos, uma vez que a ausência de fé se verifica também ante a necessidade da comprovação pelos olhos. Pois disseram eles a Jesus: alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram. Não o viram. Meus irmãos, Jesus vai para a caminhada com esses 2 discípulos, e esses discípulos não conseguem compreender que estão diante do Cristo ressuscitado, não o reconhecem, e vão ali
tristes, estavam entristecidos, sem esperança. A esperança deles era Jesus, mas morreu. E aí, eles contam para Jesus, olha a nossa falta de fé aqui, né, entre aspas. As mulheres estiveram no túmulo e não viram a necessidade dos nossos olhos, da comprovação, da evidência. E Jesus ainda não havia se revelado a eles. Porém, vamos lá aqui no texto, né? Algo acontece quando Cristo vai ao encontro de alguém. A alegria, a paz e a fé surgem. No caminho, o Senhor ressurreto fez menção de passar adiante, mas os discípulos fizeram questão da presença dele. E quando eles convidam então Jesus a entrar, e Jesus ao pegar o pão e ao partir, os olhos da fé se abriram e o reconheceram. Houve fé. Cristo se revela aos seus, àqueles que o Pai lhe deu. Quando Jesus entra naquela casa, e eles fazem questão, e aí, no partir do pão, abrem-se os olhos. Esses discípulos que vinham com as mesmas reações da alma, entristecidos, com medo diante de tudo aquilo, e sem fé, por quê? O corpo não estava mais naquele túmulo. E graças a Deus, nós temos um túmulo vazio e um trono ocupado no céu. Ainda assim, não creram. Mas no partir do pão, algo já muda. Seguimos. Antes de fazer a leitura do próximo parágrafo, é interessante observar aqui um fato que repercute de semelhante modo nesses encontros. Quem vem de encontro a quem? É Jesus que vai até Maria Madalena no túmulo, que estava chorando. É Jesus que vai até os discípulos medrosos na casa. É Jesus que vai até esses dois discípulos no caminho de Emaús, desesperançosos. É Jesus que vai ao encontro. Nós temos a forma responsiva de, ao ouvir, entender, ter o passo com a fé que Ele nos deposita, crer. Mas quem vem de encontro é Jesus, em todas as hipóteses. Só houve fé porque Jesus veio. E a alegria e a paz nesses dois discípulos? Vamos ver. Jesus já veio com fé, que eles creram no partir do pão, quando Jesus veio. Mas e a alegria e a paz? Seguimos. Veja que o interior de cada um desses discípulos agitava-se positivamente quando perceberam e indagaram um outro. Não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando Ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Houve alegria e paz. Cristo satisfaz os seus. Meus irmãos, além da fé nesse caminho de Emaús, Jesus, quando chega, faz o nosso coração arder de alegria e de paz. O caminho de Emaús sintetiza tudo. O encontro de Cristo produz emoções sadias e transforma todo sentimento danoso. Jesus, a alegria dos homens. A presença de Cristo é alegria, paz e fé. Nossa alma precisa aprender
a se aquietar em Cristo. Realmente, a ausência e a presença de Cristo nesses 40 dias revelam a inconstância da alma, a mitigação da fé e a dificuldade dos discípulos gozarem a alegria. No entanto, os encontros com Cristo ressurreto na quarentena revelam mudanças paulatinas, crescentes de disposição neles. Vejamos, meus irmãos, o que aconteceu após esses 40 dias de encontros e de desencontros com Cristo ressurreto. Até que, então, Jesus os levou para fora até Betânia. Jesus leva os discípulos para fora de Jerusalém, até Betânia, uma vila no Monte das Oliveiras, distante cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Nesse momento em que Jesus novamente estava deixando os discípulos, importa atentar-se à alteração nos ânimos. E a reação dos discípulos agora? De medrosos a fortalecidos. De covardes trancados numa casa a mártires, que vão morrer pelo Evangelho logo depois. Com uma força e uma alegria de um início de uma caminhada que nós podemos enxergar uma igreja viva, a igreja primitiva, que não sei se em outros tempos existiu igual. De covardes e tristes a anunciar o Evangelho no mundo. Cheios de alegria. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. Esse parágrafo aqui, meus irmãos, talvez vá até melhor numa forma de uma pergunta. Ora, o que ocorreu com eles durante o transcorrer desses 40 dias, na ausência e na presença de Cristo, e que naquele momento não havia mais lugar para tristeza, mesmo diante de outra ida do Senhor? A consequência, enfim, era pleno júbilo. Certamente, tal transformação de tristeza, medo e incredulidade para alegria, paz e fé é claramente resultado do encontro e da caminhada com Cristo ressurreto. Consegue entender aqui, meus irmãos, a plenitude de Jesus? O que é ser cheios de alegria? Isso é diferente de uma alegria efêmera, baseada na alma, em que oscila, vai para cima, vai para baixo, parece uma montanha russa, a nossa alma. Por isso que nós não devemos ter a nossa verdadeira alegria baseada nos sentimentos que nos geram a alegria num convívio de uma boa amizade, que é legítima, das relações familiares, que é muito amoroso, de um sucesso na vida profissional, ou nos bens materiais. Não há nada de errado ter contentamento, desde que isso não seja a primazia, desde que isso não se torne um ídolo. Só aqui eu fui entender o que aconteceu na igreja primitiva, quando eles partilhavam e traziam todos os seus bens, e tudo lhes era comum. Por quê? Porque eles estavam plenos de alegria. Jesus era completo na vida daqueles homens e daquela comunidade, de tal forma que não sobrava espaço, ou a alegria dessas circunstâncias pessoais eram tão pequenas, de que tudo era levado para se anunciar o Evangelho. Foi só aqui que eu entendi por que havia essa disposição naquela igreja. Porque eles eram cheios de Cristo. Não estou dizendo para ninguém sair vendendo amanhã suas propriedades. Longe disso, meus irmãos. Mas vocês conseguem enxergar como a chegada de Cristo
é maior do que tudo isso. Ela tem que ser maior na minha vida do que minha amada esposa, do que a minha família de origem, do que os meus filhos, do que qualquer coisa que eu possa possuir, ou qualquer zelo que eu tenha na minha atividade profissional. Então, com a ascensão de Jesus, cheios de alegria, os discípulos voltaram para Jerusalém. E estavam sempre no templo louvando a Deus. O efeito de estar em Cristo, além de estabelecer a alegria, fincar a paz e gerar a fé, ainda origina o anseio de estar sempre no templo e louvar a Deus na comunhão dos santos. Qual é a consequência, meus irmãos, aqui? Além da alegria, paz e fé, o desejo de congregar, de estar em comunhão com os irmãos, de estar na casa do Senhor e louvar o nosso Deus. O Evangelho, segundo Lucas, termina no templo, com alegria, louvor e comunhão. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A emoção veio, olha como o sentimento vem. E digo isso, sabe por quê? Estou olhando ali a minha mãe e me lembrei agora dos domingos pela manhã, em que meu pai acordava todos nós cedinho, e a gente brincava que ele tinha a chave da igreja, que era o primeiro a chegar. E criança com sono, adolescente com mais sono ainda, cansado, e minha mãe ia cantando esse salmo no carro. Alegrei-me quando me disseram: vamos, vamos à casa do Senhor. E eu não entendi aquela alegria, repetida domingo a domingo. Alegria é minha cama. Certamente, quem não conheça de fato essa alegria. Jesus. E por isso soa estranho tamanho júbilo. Como soava para mim. A oração ao Senhor é para que Deus faça você conhecer a alegria em Cristo. Também a quem, com fé, viva avalanches de emoções e sentimentos, que as circunstâncias e a alma oscilante impedem aumentar a fé, aquietar-se e alegrar-se em Cristo. A oração ao Senhor é para que seja revelada a totalidade do encontro e da união em Cristo, e que seja dada a sua paz, alegria e segura esperança. Irmãos, duas perspectivas se abrem aqui. A primeira é daquele que não entende essa alegria. A W. Tozer diz que os homens precisam saber por que estão atribulados, por que estão perdidos, por que vivem intranquilos com essa bipolaridade colocada entre a vida e a morte, esses dois polos. E ele explica essa angústia humana diante de Eclesiastes 3:11. Vamos ler aqui só a primeira parte de Eclesiastes 3:11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele colocou dentro do coração de cada um de nós a eternidade. Algo que está fora desse nosso tempo. O antes e o depois, o porvir, está no coração do homem. Por isso que o homem é tão inquieto diante da morte. E é por isso que a morte
que não é um final, porque a eternidade está dentro de nós. Ela gera, para quem não crê, tristeza, medo e desesperança. Esses são os efeitos da morte. Mas Jesus traz o que, meus irmãos? Alegria, paz e esperança. Meus irmãos, aquele que não conhece essa paz, essa alegria e essa esperança, precisa saber que o Evangelho de Cristo é mais do que isso, é salvação para todo aquele que nele crê. Ela é sim paz, alegria e esperança, mas é salvação a todo que crê. E nós ainda assim caminhamos olhando para as circunstâncias, oscilando, mesmo unidos com Cristo naquela cruz. Continuamos olhando para a circunstância, ora entusiasmado com as coisas, ora às vezes até deprimidos. E como é bom ouvir de Cristo que no mundo passarei aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, descanse na certeza da existência de Cristo com e em você. Vamos ler aqui, agora, Filipenses 4, 47. Filipenses 4, 47. Capítulo 4, versos de 4 a 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Por fim, o encontro e a união em Cristo nos levam em alegria à casa do Senhor, ao louvor e à comunhão. Mas o templo não é o centro das boas novas. O Evangelho não é voltado para dentro. Essa alegria desborda de cada moribundo redimido e parte em direção ao próximo, para fora do templo. O Evangelho não faz igrejados, mas atuantes da alegria, da paz e da fé no mundo em Cristo. Meus irmãos, o templo não é um fim em si mesmo. É muito bom o corpo vivo de Cristo ter um lugar para se encontrar, ter um culto congregacional, semanal, louvar e vir para a adoração conjunta. É muito bom, nos alegra, mas o templo não é um fim em si mesmo. Vocês podem ver que o Evangelho de Lucas termina no templo, com alegria. Mas o livro de Atos, que é a continuação, escrito por Lucas, e os Atos dos Apóstolos, a gente vai enxergar que os Atos são fora do templo. Que esse quintal, esse mundo é para onde nós devemos nos dirigir. E o interessante é que o livro de Atos não tem saudação final. Vai lá ver o capítulo 28, se você vê o fim dele. Irmãos, saúde, como Paulo fazia em suas cartas. Saúde fulano, beltrano e ciclano, e dá uma bênção. O livro de Atos não tem fim. Talvez nós estejamos aí no capítulo 29, 30, 31, e é o caminhar da igreja. Então, a ascensão de Jesus aos céus termina com os discípulos no templo, cheios de alegria, louvando e adorando. Mas
Jesus fala para os discípulos voltarem para o templo, voltarem para Jerusalém, porque viria o Espírito Santo. E a partir dali, inicia uma caminhada para fora. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Cristo, a alegria, a paz e a esperança dos homens. Amém. Meus irmãos, nesse último versículo, que é o início do livro de Atos, Pedro descreve lá essas três emoções. Alegrou o meu coração. E depois ele diz, a minha própria carne repousará, descansará. Só descansa quem tem paz. E por fim, em esperança, em fé. Veja que esse contexto aqui é o da descida do Espírito Santo. Quando Pedro faz um discurso, quando ele observa que ao mover aquelas pessoas no Espírito, alguns viram e falam, essas pessoas estão embriagadas. E aí Pedro começa a fazer um discurso junto com os demais discípulos, todos eles no templo, com os demais discípulos, e diz, olha, não há nenhuma embriaguez aqui. E faz um tratado sobre essas coisas. E aí, muito mais, além de explicar então essa embriaguez, ele enfatiza. O que acontece aqui hoje é o que foi dito pelo profeta Joel. O efeito da ressurreição. Alegria, descanso e esperança. Alegrou-se o meu coração. Meu corpo repousa em paz. E em fé, em esperança. Louvado seja Jesus, porque Ele vem e transforma a morte em vida, a tristeza em alegria, o medo em paz e a falta de fé em esperança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Pai Santo, obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa manhã, Senhor. Que o Senhor tenha edificado cada um desses corações aqui, ó Pai, e a quem chegar a Tua palavra, Senhor. Para que seja revelada a plenitude do encontro com Cristo, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque mesmo diante de todas as nossas dificuldades, da nossa alma vacilante, inquieta e imperfeita, o Senhor tem paciência conosco, ó Pai. O Senhor vem, volta-se até nós, se apresenta, Senhor, com a Tua alegria, vai depositando a Tua paz em nosso coração e transforma toda a nossa descrença em fé e em esperança. Louvado seja o nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, e aquela obra que nos trouxe tamanha redenção, para que tenhamos vida e vida em abundância. Selado e enterrado todo o decreto de morte. Hoje podemos dizer que o nosso coração se alegra, que o nosso corpo descansa em esperança. Em nome de Jesus que te louvamos e oramos. Amém. Amém, meus irmãos.